Falamos aqui de lei, falamos aqui de não aplicação da lei para uns e para outros, falamos da situação de muitos encarcerados ilegalmente no Brasil, falamos da vergonha do sistema carcerário brasileiro que forma bandidos e condena num ciclo perpétuo, num ciclo vicioso, num ciclo anticivilizacional, o povo de bem a bandidos cada vez piores. Nós vimos aqui a preocupação mesquinha das autoridades que deveriam estar preocupadas com os bens públicos. E quem é que poderia julgar esses erros de conduta dessas autoridades? Os nossos juízes. Mas existem alguns juízes que querem estar acima da lei, que não se entendem como servidores públicos, mas príncipes do Estado. Um grupo denominado como Respeito à Magistratura, com uma média de 800 juízes estaduais, federais e trabalhistas, começou a colher assinaturas para uma carta aberta contra a volta do trabalho presencial. O documento tem sido compartilhado por WhatsApp e não se sabe quem é o autor. A ideia dos magistrados é fazer uma manifestação na frente do Conselho Nacional de Justiça em Brasília e judicializar normas com restrições ao home office depois da redução dos casos de Covid-19. O grupo afirma ter deliberado por orientar que se deixem de cumprir, abro aspas, atos administrativos manifestamente ilegais que violem a lei orgânica da magistratura, fecho aspas. Toda essa movimentação tem preocupado os ministros das Cortes Superiores e conselheiros do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, fazendo com que eles avaliem a abertura de uma investigação disciplinar sobre a conduta de todos os envolvidos. De acordo com uma apuração feita pelo jornal Estado de São Paulo, um dos juízes do grupo é Farley Roberto Rodrigues de Carvalho Ferreira, da 71ª Vara do Trabalho de São Paulo. Farley confirmou o movimento e disse que qualquer manifestação do grupo somente será realizada após a adesão mínima de 500 juízes. No documento do Respeito à Magistratura, juízes afirmam que estão denunciando a independência funcional que foi violada pelas regras do CNJ por se exigir, abro aspas, sem observância das peculiaridades inerentes às mais diversas características de cada jurisdição, uma agenda de comparecimento dos magistrados à unidade jurisdicional, fecho aspas. Se a moda pega, né? Ninguém mais. Imagina, o que eu posso falar para o povo, para a dona de casa que me assiste, para o cara que está no carro agora dirigindo Uber, fazendo bico, porque já trabalhou tudo que tinha para trabalhar e não consegue trabalhar, não consegue dinheiro para saldar a conta no fim do mês. O que eu vou falar? Não tenho o que falar, porque eu estou olhando para uma classe que tem 60 dias de férias por ano. 60 dias. Tem 13º e às vezes 14º. Ganha hora extra a cada minuto que faz e diz que faz, porque basta a autodeclaração. Que desde a pandemia não vai ao fórum, despacha de casa. Mas ser juiz não é dar decisões conforme a lei, ler e aplicar aquilo que se entende, ler fatos e aplicar o seu conhecimento. Ser juiz é interessar-se. Ser juiz é olhar para o olho de quem tem um problema, uma demanda, e olhar no olho daquele que é acusado. É sentir como respiram as partes. É ver como se preocupam para a resolução de um problema, é interessar-se pela vida do outro. E não se interessa pela vida do outro por webcam. Não se interessa pela vida do outro de home office. A magistratura é uma vocação. E o que nós estamos vendo aqui é uma vergonha. Os juízes estariam, Elaine, achando-se acima das leis? É uma vocação
com o dinheiro público, diga-se de passagem, né, Pavinato? E muito dinheiro público. Pois é. Para além de tudo, a gente tem que lembrar que nós temos o judiciário mais caro do mundo. E aí, quando você fala, então tá bom, vamos substituí-los por inteligência artificial, aí não pode. Aí não pode, porque o trabalho do magistrado, e eu concordo, é justamente essa questão de entender os costumes, entender caso a caso. Agora, se ele quer ficar no home office, pode substituir pelo chat GPT, exato, né? Olha que economia. Por um robô. Né? O robô faz a leitura facial do réu e do autor e já, né, pega ali os últimos pareceres, inclusive porque o juiz já conta com assessoria que vai trabalhar, né? Hoje já existe uma assessoria, o juiz não trabalha sozinho, então o robô tem uma assessoria para corrigir ali. Aí quando você fala em substituir o trabalho da magistratura por robô, ninguém aceita. E concordo, também sou dessa fatia que acha que a inteligência artificial não deva substituir, porque é um trabalho que ainda precisa da cognição humana. Mas, diante desse quadro... O juiz precisa de humanidade, Dani. O juiz precisa de humanidade. Olha, Pavinato, eu acho que você descreveu tão bem essa situação horrorosa que nós vivemos aqui, que é até difícil adicionar mais indignação a isso, não é? Porque já é uma classe, assim, que tem um distanciamento muito grande da realidade geral do país, não é? Porque com tantos benefícios, já se coloca ali, eu diria até em uma outra casta, não é? E aí, quando eles querem deixar, não é, de fazer o trabalho presencial, como você mesmo colocou, não é? Ser juiz, ser um magistrado, é ter esse olhar, é reparar no que está acontecendo. Isso por webcam, isso não é possível. Então, estão querendo simplesmente colocar em home office para ter mais benefícios, além de todos aqueles que já existem. Já como foi falado aqui, bom, se é para fazer dessa forma, então dá para substituir muito bem o trabalho que eles realizam hoje, se não querem fazer isso da forma como deveria. E aí? E se eles peitarem a CNJ, o que pode acontecer com eles, Bissoli? O que pode acontecer, não. O que deve acontecer é sofrer sanção. Vou dizer por quê, Pavinato. Porque tem que parar com essa história de que juiz no Brasil não tem que responder por suas responsabilidades. Juiz quer fazer esse tipo de demanda para trabalhar virtual, que traga métrica. Quanto aumentou o número de processos julgados ou a instrução de processos com trabalho virtual? Quais os ganhos efetivos para a justiça? Não é só julgar também, né, Bissoli? A métrica... Não é só julgar. Tem que atender. Exato. A justiça é feita também pela participação do advogado. Hoje, o que o Estatuto da Magistratura prevê? Que mesmo sem agendamento prévio, advogados podem chegar lá no fórum e são obrigados a serem atendidos pelos juízes. O juiz não pode se negar a atender o advogado. O que você faz no ambiente virtual? Obriga o link, manda o link por WhatsApp, em que número? E obriga o juiz a entrar? Juiz já não gosta de atender advogado. Juiz já não gosta de ler processo. Juiz já faz audiência sem saber direito do que está falando. Põe assessor fazer metade do trabalho. Juiz já não gosta de cumprir horário. Juiz, quando sofre sanção por crime grave, é afastado ganhando o salário dele, aposentado com o mesmo salário. Não é demitido a bem do serviço público como os demais. Ou seja, ele vai ficar em home office eterno. Ele vai alcançar a graça. Se existe um tipo de corporativismo de regalia, é o do judiciário, que não respeita teto de gastos, que não respeita teto de ganho porque tem penduricalho, que se faz qualquer ilegalidade, é aposentado compulsoriamente com um salário ganhando em casa e pode fazer outra atividade e aumentar a sua renda, que não atende advogado, que não lê processo. E a gente quer o quê? Diante de todos esses absurdos ainda passar a mão, mandar ficar em casa e criar mais. Saibam que com a virtualização eles conseguiram um aumento de uma verba para contratar internet em casa. Reduziram o valor de combustível para ir trabalhar, reduziram o valor de refeição, mantiveram todos esses auxílios e ganharam um a mais, que é o auxílio ponto digital, que é para contratar internet de qualidade. Como se não tivesse internet em casa. Eu vou te complementar para quem está em casa e não sabe, né? Nós, advogados, temos prazos processuais para cumprir. Não podemos perder. Agora, o juiz pode ficar com o processo a vida parado a vida inteira. E aí, eu quero fazer uma piada pronta. Vou fazer uma piada pronta agora. Se não for engraçado, eu te conto. Tá.
Vanderlei, ele é da vara do trabalho. E ele não quer Exatamente. Já é uma das profissões mais privilegiadas do nosso país. O distanciamento da classe dos juízes, por exemplo, da magistratura, para o cidadão comum, para a dona de casa, para a dona Dirce, aí é imenso. E agora eles sentiram um gostinho, Pavinato. Com a pandemia, todo mundo foi obrigado por home office, eles viram que dava para fazer alguma coisa ali que ia colar. Agora estão querendo ficar em casa. Pra jogar em Cancún, né? Não, é justiça à distância. Por isso que quando a gente vê no Brasil o juiz fazendo sua função, que é de julgar, que é de penalizar, que é de condenar, a gente aplaude, a gente aplaude e torna herói. Exato. Como é que a gente faz de um funcionário público que não está fazendo mais do que sua obrigação herói? Só no Brasil. E herói que busca coisas pessoais, porque depois vai buscar mandato, vai tentar se eleger, querer ser presidente da República, às nossas custas. Ô, Bissoli, isso é um absurdo. Bissoli, eles querem julgar lá em Cancún, né? Eu vou contar uma coisa pessoal aqui, eu só não vou falar o nome. Tá bom. Tá? Tem um processo meu, é assim. Vou pesquisar. Eu fui violado, eu te mostro, eu vou te mostrar depois. Processo meu, a lei diz tal coisa, tá? Eu me enquadro na categoria da lei. Pedi, né? A benesse da lei, juiz. O fato é esse, a lei é essa. Vou te mostrar, é muito redondo, né? Aí ele falou, não, você tem doutorado, você sabia do risco que você estava correndo, então essa lei não se aplica para você, porque você não é hipossuficiente. Eu vou te mostrar, tá? Aí eu peguei e recorri. Não, primeiro foi embargo de declaração, que não serve para nada. Sim. Né? Aí eu recorri. Aí eu recorri. No recurso, o juiz falou, recolha as custas. As custas é muito mais do que eu ganho em 2 meses. Aí eu falei, você pode me dar custas deferidas para o final do processo? Porque eu não consigo pagar, que é maior que o meu salário. Não, se você não pagar, recurso deserto. Emprestei dinheiro, estou pagando cheque especial desde janeiro para pagar as custas e tá lá. E o meu cheque especial rodando. Essa é a justiça. Agora, se fazem isso comigo, que eu sou advogado, o que não fazem com alguém do povo que chega num juizado especial? O que não fazem com a dona Maria que chega lá pedindo alguma coisa? Nem vão, né? Porque já sabem que dali não vai sair nada, não vai conseguir justiça. Essa é a realidade. Ou fazem o que querem, como está acontecendo com algumas pessoas, devido à ordem aí, que estão lá no dia 8 de janeiro, estão presas até hoje, fazem o que querem, de acordo com o que eles querem. Enquanto isso, você vê,